Bem, nós vamos começar a nossa mesa, a mesa 8, que fala sobre as migrações e seu discurso e quem fala. A gente tem o prazer de ter ilustres professores na nossa mesa, né? O Gustavo Dias também está, mas ele falou que ia sentar um pouco, ficar sentado lá para poder assistir melhor, mas depois ele vem. Eu sou Patrícia. Eu sou estudante de doutorado do professor Mohamed El Haji e eu faço parte do grupo de pesquisa de migrações de Aspótiles. E o meu recorte de pesquisa eu vou contar, né? Eu trabalho com migrações negras, né? Eu sinto falta da presença negra em vários espaços e aí eu faço intervenções e que podem mobilizar tanto o poder público quanto empresas privadas para apoiarem novos pesquisadores que possam movimentar a inclusão em diversos espaços dentro da sociedade. Então, eu vou começar com uma mulher negra, linda, né, maravilhosa, a nossa professora Audrey Celestine, da Universidade de Lille-Troyes, da França, ao qual eu tenho muito prazer de tê-la na nossa mesa e vou passar a palavra para ela. Um grande obrigado a Moá, professor Moá, a Melanie, a Patrícia, também a toda a equipa organizadora por estar na nossa conferência. Estou muito contente por estar aqui, 10 anos depois de nós termos encontrado pela primeira vez. E como vários colegas do programa Mitra também, não vou fazer a minha intervenção em português, mas queria cumprimentar-vos e agradecer o convite. Também gostaria de agradecer aos membros do grupo que falaram anteriormente por nos lembrarem que a pesquisa acadêmica é apenas uma forma de produção de conhecimento, especialmente em questões de migração. Et donc, je vais repasser au français, qui sera quand même plus simple pour moi. Dans cette communication qui ne correspond qu'imparfaitement au thème de la table, je voudrais vous parler d'un groupe de migrants un peu particulier, puisqu'il s'agit donc, je voudrais vous parler de personnes venues de territoires dits d'outre-mer français, à savoir la Martinique et la Guadeloupe, qui sont des petites îles de la Caraïbe, vers la France, et de personnes qui sont des migrants particuliers, puisqu'il s'agit de citoyens français, qui viennent de territoires qui, jusqu'au milieu du XXe siècle, étaient des colonies françaises, et qui sont devenus des départements français à partir de 1946, par une sortie assez originale du statut colonial, qu'on a appelé, alors c'est un mot très barbare, et les excuses à la traduction, départementalisation, mais qui était en fait une sortie du statut colonial en devenant département français. Ce qui voulait dire concrètement être totalement incorporé sur le plan juridique à n'importe quelle subdivision territoriale de la France, à n'importe quel département. Mais ça, c'est la théorie. Ce sont des populations qui ont été l'objet d'un certain nombre de traitements particuliers, notamment une politique de migration organisée par les pouvoirs publics à partir du début des années 60 jusqu'au début des années 80, sur laquelle je travaille avec toute une équipe, dont notre collègue Cédric Conner, qui était là hier, à l'Université des Antilles. Et c'est une politique de migration organisée, donc qui est un peu particulière puisqu'il s'agit de faire migrer des gens, c'est une migration interne, qui n'est pas unique dans l'histoire mondiale, mais qui a quand même qui est assez particulière et qui répondait à un certain nombre d'enjeux. Le déplacement de ces populations était lié au fait qu'on avait une montée des mouvements pro-indépendantistes sur place dans un contexte de guerre d'Algérie, dans un contexte général de décolonisation de l'empire colonial français, et que tous ces territoires, voilà, dans l'Atlantique,
et également dans l'océan Indien pour la Réunion, étaient des territoires assez stratégiques, et puis il y a deux considérations. C'est également une migration qui a été mise en œuvre en raison d'un niveau de chômage très important sur place, dans un contexte de ce qui a été désigné comme une crise démographique, qui correspondait à la chute de la mortalité sur place et une forte augmentation de la natalité, avec une augmentation de la population très rapide qui faisait craindre la crise démographique sur laquelle on reviendra en conclusion, et qui permettait du coup de déplacer des populations, pour la plupart des classes populaires, vers la France métropolitaine, dans un contexte d'effondrement de l'économie qui était fondée sur la culture de la canne à sucre. Et troisièmement, dans un contexte de besoin de travailleurs en France, et les migrants qui sont également citoyens français avaient cet avantage de pouvoir intégrer la fonction publique, notamment dans ces niveaux les plus bas, enfin dans ces catégories les plus basses, ce qui fait que c'est presque une espèce de cliché en France, hein, dans les hôpitaux publics, dans les compagnies publiques de transport. Vous avez une population antillaise ou réunionnaise, des gardiens de prison. Il y a des prisons où 80% des gardiens de prison sont de la Réunion ou de Martinique. Donc vous avez comme ça des espaces fonctionnels dans lesquels vous avez une grande majorité de personnes qui viennent de l'outre-mer, parce que c'est des gens effectivement qui étaient en mesure d'intégrer, de passer les concours et d'intégrer ce qu'on appelle les catégories C ou D même de la fonction publique. Ce qui fait que concrètement, cette politique qui a eu lieu pendant les années 60 et 70, elle a fait venir à peu près 200 000 personnes, un peu moins de 200 000 personnes sur 20 ans, ce qui est quand même énorme pour des îles qui comportaient à l'époque autour de 350 000 habitants chacune, plus la Réunion qui était un peu plus peuplée. Et à cela s'est ajouté un montant quasiment équivalent, un nombre quasiment équivalent de migrants dits spontanés, de gens qui sont venus un peu inspirés parce qu'il n'y avait pas pas besoin de visa, on peut se déplacer puisque c'est un simple déplacement sur le territoire national. Et donc on a aussi énormément de gens qui sont venus hors de ce cadre politique parce que tout simplement ils vivaient dans des territoires sur lesquels il n'y avait pas de perspective économique, ce sont des économies qui produisaient et qui continuent de produire très peu d'emplois. Ce qui m'intéresse, et ce dont je vais vous parler, ce sont de certaines formes prises par l'altérisation de ces populations. Ce sont des populations qui sont pour l'essentiel des populations noires, et comment ça s'est traduit notamment dans le domaine associatif et culturel, qui n'est pas le seul domaine sur lequel on peut travailler, mais voilà, je vais vous présenter quelques éléments là-dessus, pour vous montrer aussi le rôle particulier qui est dévolu au milieu associatif pour ces populations, milieu associatif qui se révèle en fait assez divers, avec de grosses divisions entre associations de la bourgeoisie de l'outre-mer, des Antilles, de la Réunion, qui est dans un rôle, dans des formes de collaboration extrêmement étroites avec les pouvoirs publics, et puis des associations dans lesquelles il y avait davantage de personnes de classe populaire, et comment ça se traduit par la suite. Et puis enfin, montrer comme l'encadrement de la migration, qui s'est traduit aussi par un encadrement du monde associatif, il donne lieu à des formes de diffusion de formes très folklorisées de la culture, qui est en grande tension avec les dynamiques culturelles qu'on peut voir à la même période dans les territoires d'origine, et on reviendra un petit peu sur tout ça, enfin bon, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Au milieu des années 80, il y a deux sociologues qui ont beaucoup travaillé sur ces migrations, un peu Valentin Marie et Michel Giraud, rendaient compte du rapport du gouvernement français aux associations d'originaires d'outre-mer. Donc on est quelques années après la fin de la politique de migration organisée, après la fin de l'encouragement au départ vers la métropole, et il montre que dans son rapport aux associations, le gouvernement français met très souvent en avant la question de la spécificité. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la France, c'est un contexte qui est particulier, parce que depuis tout à l'heure on parle de population noire en France, de ces questions d'altérisation générale. On est dans un contexte qui a une forme de colorblindness, d'aveuglement à la race officielle, il n'y a pas de catégorisation raciale officielle, pour autant,
J'ai aussi parlé tout à l'heure dans ma question de hiérarchie raciale implicite. On a malgré tout un certain nombre de recherches qui montrent bien à la fois la force des phénomènes de racialisation au contexte français et tout ce que ça peut impliquer d'expérience pour les personnes non blanches en contexte français, mais sans que cela puisse être facilement objectivé, parce qu'on n'a pas de statistiques, il n'y a pas de catégorie ethno-raciale. Si vous me demandez combien il y a de noirs en France, je ne peux pas vraiment. Et d'ailleurs, je dirais, mais c'est quoi un noir en France? Ça, c'est encore une autre question. En tout cas, cette question de la spécificité, elle est extrêmement mobilisée quand il s'agit de l'identité culturelle des personnes qui viennent d'outre-mer, et ça justifie une politique de soutien aux associations culturelles. Et là, encore, dans ce contexte colorblind, c'est intéressant de voir la mise en avant de la spécificité, parce qu'on est dans un contexte où on ne peut pas dire qu'on finance l'association noire. Parce que les associations noires, ce n'est pas censé vouloir dire quoi que ce soit en contexte français. Donc on va trouver des proxys, des équivalents fonctionnels, des manières de singulariser une population, y compris pour donner des subventions, mais sans dire population noire, en prenant l'origine territoriale comme élément majeur. Ça, on peut faire des politiques publiques basées sur le territoire, avec cette particularité qu'on parle d'un territoire d'origine et que ces subventions elles peuvent toucher des gens qui eux-mêmes n'ont jamais vécu sur ce territoire parce qu'ils sont des enfants de migrants originaires d'outre-mer. Et tous ces éléments-là, ça rend l'analyse de toutes ces questions assez passionnante dans le contexte français. Et on va voir que progressivement, enfin pas progressivement du tout, mais que de façon assez continue, on va avoir à la fois une absence de la catégorie race, tant dans l'appréhension de ces migrations que dans le traitement par les pouvoirs publics, et une montée en puissance de la notion de spécificité, sans que celle-ci soit complètement définie, et sans que celle-ci ne veuille non plus dire respect des différences culturelles. On n'est pas non plus dans un contexte dans lequel on ferait une espèce de politique de tout ça. Ce qui fait que ça rend les choses assez peu compréhensibles pour certains collègues étrangers qui viennent en France, notamment les Américains, qui arrivent et qui ne comprennent pas ce que c'est que ce contexte bizarre, et qui semblent voir, ça a été le cas d'anthropologues qui ont travaillé sur le sujet, une forme d'homonymie entre race et culture dans le contexte français lorsqu'on aborde ces thématiques. Les recherches ont également montré à quel point, de la part des responsables associatifs venus des territoires d'outre-mer, on va avoir un usage intermittent de référents ethniques ou raciaux. C'est-à-dire qu'en fonction des arènes dans lesquelles se situent ces leaders associatifs, on va parfois mettre en avant quand même qu'on est des populations noires, qu'on est des populations venues de tel type d'histoire. C'est particulièrement visible dans tout ce qui concerne les événements de la mémoire de l'esclavage. Et en d'autres moments, insister sur la citoyenneté française, le fait d'être français depuis 350 ans, le fait d'être français entièrement à part, originaire d'outre-mer, c'est seulement une référence à des territoires qui sont loin et à rien d'autre. Et donc on a comme ça une espèce de jeu qui se fait aussi de la part des associations, et un jeu qui est complètement partagé avec les pouvoirs publics et qui contribue à une forme d'ambiguïté du travail administratif et politique qui est menée par les pouvoirs publics en direction de ces populations. Mais dans l'ensemble, ce qu'on constate également dans les enquêtes de terrain, c'est que ces populations, dans l'ensemble, essentiellement noires, vont faire l'objet de formes particulières de racialisation, de faire l'expérience du racisme, de discriminations diverses, qui vont mettre en tension les discours et les textes sur le fait que ce sont des citoyens à part entière. Mais les formes prises par cette altérisation, elles sont très mouvantes. On va voir par exemple qu'à partir des années 80, au moment où on cesse d'encourager à la migration et qu'on va encourager le développement associatif, notamment des associations culturelles avec une priorité l'insertion sociale des populations qui ont migré avec leurs enfants. On parle là de gens qui sont déjà des citoyens français mais qui doivent s'insérer malgré tout. L'ensemble du discours qu'on peut avoir à l'encontre des populations étrangères immigrées à cette époque en France va se traduire également pour ces populations venues de l'outre-mer. Ça va devenir une priorité de l'État, l'insertion culturelle de ces populations par des formes d'encouragement à l'action associative et notamment à la mise en avant de l'action
de mise en avant de formes assez composées de la culture. On va se mettre que 5 minutes sur quelque chose. Alors, je vous parlais. Cette question de la culture, elle n'est pas du tout prioritaire au moment de la migration organisée, et les associations qui vont intervenir auprès des populations antillaises à ce moment-là, notamment une des associations sur lesquelles j'ai travaillé qui s'appelle le Casodome, est en fait vraiment une association de l'élite antillaise. C'est des gens qui sont arrivés dès les années 50, plutôt des hauts fonctionnaires, des gens qui ont fait des études supérieures, c'est dans les années 50, on a une fraction assez petite de la population, et qui, face à l'arrivée de migrants antillais et réunionnais, vont à la fois être dans des formes paternalisme et de volonté d'aider les compatriotes dans la difficulté, mais également dans une volonté de mise en forme de ces populations, que ça ne passe pas trop désordre, d'avoir une image modèle, notamment en comparaison aux autres populations migrantes étrangères, pour montrer que ceux-là se comportent bien, c'est une population modèle, c'est une population qui ne fait pas de désordre, en plus ils ont quand même la décence de ne pas être musulmans, et un certain nombre de choses de cet ordre-là qui vont être mis en avant et qui vont aussi favoriser des expressions culturelles extrêmement non conflictuelles, très exotiques, exotisantes. Les formes de racialisation qu'on peut avoir pour les Antillais en France sont très particulières. C'est l'exotisation des femmes antillaises noires, un certain nombre de stéréotypes autour de la lascivité, des formes de sexualisation particulières, des formes, voilà, c'est pas une population menaçante, c'est une population sympathique, un peu nonchalante, et donc l'ensemble de ces choses vont être en fait relativement réactivées dans des formes de production culturelle encouragées par les pouvoirs publics, et notamment par le Casodome, pour forger une image non menaçante d'une population. Ce qui est intéressant, je ne suis pas sûre, c'est que ces formes d'expression vont perdurer au moins jusqu'aux années 90 et être assez fortes, alors même que dans le même temps, dans les territoires, et moi je travaille en particulier sur la Martinique, vous avez des politiques culturelles extrêmement actives qui se mettent en place, notamment sous la houlette d'Aimé Césaire, qui est le grand poète de la négritude, qui est maire de Fort-de-France pendant 45 ans, et qui met un peu la négritude en fait une politique publique sur le plan culturel, en mettant en avant des autres, en essayant de faire de la Martinique une espèce de capitale de l'Atlantique noir, en faisant des formes d'expérimentation culturelle. Donc vous avez cette espèce de déconnexion qui se fait entre ce qui va être mis en avant dans la migration et les formes de plus en plus, j'ai envie de dire sophistiquées, mais en fait c'est des politiques qui s'adressent beaucoup aux classes populaires à Fort-de-France et qui vont être des manières d'affirmer une sorte de fierté culturelle, mais aussi d'innovation dans les dispositifs culturels mis en place. Et vous savez, cette espèce de déconnexion qui, à mon sens, qui est assez généralisée, hein, et qui, à mon sens, fait partie de ces incompréhensions qu'on peut avoir entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, ceux qui ont grandi dans les territoires et ceux qui, dans la migration, vont continuer au fil des années à faire un peu comme si ces formes un peu caricaturales de la culture étaient aussi des formes très figées. Ne bougez pas, qu'être antillais, c'est avoir un madras sur la table, écouter une certaine musique, faire certaines choses. C'est une chose qui change, c'est des phénomènes qui changent dans les années 90, et je n'aurai pas du tout le temps de développer, mais ça change dans les années 90 à la faveur de plusieurs phénomènes. D'une part, la migration est de plus en plus sélective vers la France hexagonale, c'est-à-dire que c'est de plus en plus les étudiants, des personnes éduquées, des personnes dotées de diplômes et qui ont été exposées à ces formes d'expression culturelle dont on parlait tout à l'heure, aux Antilles notamment, qui vont migrer, et amener avec elles un certain nombre de choses. Et parallèlement, une partie du milieu associatif va aussi s'autonomiser en partie de ces pouvoirs publics pour mettre en avant un certain nombre de manifestations, notamment autour de la question mémorielle, la question de la fierté autour de la langue créole. Mais je dis qu'en partie parce que ça reste malgré tout des manifestations culturelles qui restent très dépendantes de relations avec les pouvoirs publics, mais qui ont pour double effet pervers, et je m'arrêterai là ensuite, de faire que ces formes culturelles qui ont évolué sont de plus en plus elles-mêmes aussi élitistes, élitaires, et conservent surtout en fait des fractions
assez diplômés, des classes supérieures, qui ont du coup en fait des pratiques et des groupes culturels extrêmement sophistiqués qui se traduisent désormais dans la migration par le fait que le pavillon de la France, par exemple à la Biennale de Venise, c'est un artiste antillais qui est en charge. Donc on a dans les grands cercles de l'art contemporain de plus en plus de cette présence, mais qui en fait est assez peu représentative aussi de ce qu'on voit dans les classes populaires, et qui a aussi largement désactivé, désamorcé un certain nombre de politiques autonomistes ou indépendantistes, les remplaçant par des formes culturelles dans les territoires. Et dans la migration, la question mémorielle, à laquelle je suis tout à fait attachée. Moi, je suis présidente du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est des questions qui sont très importantes pour moi. Pour autant, on voit bien à quel point ces questions, elles sont de plus en plus dans le domaine du symbolique, dans le domaine de la commémoration, et ne laissant pas la place à des questions de conditions matérielles d'existence, en tout cas en leur laissant de moins en moins de place. Et finalement, on est arrivé, en raison de ces rapports avec les pouvoirs publics, à des formes de mise en avant de la culture qui, d'un côté comme de l'autre, vont être soit de plus en plus élitistes, soit de plus en plus proches des pouvoirs publics et de plus en plus symboliques, à défaut de véritables projets à la fois d'émancipation politique dans les territoires ou de soucis pour le destin, la destinée des personnes venues des Outre-mer de catégories populaires dans l'Hexagone. Je suis passé très vite sur plein de choses, j'espère que c'était clair, mais je serai disponible pour les réponses tout à l'heure. Agradeço muitíssimo a exposição da professora Audrey, com a sua brilhante palavra, e eu só tenho a agradecer a sua presença em nossa mesa aqui. Antes de passar a palavra para a Propé, eu gostaria de agradecer a presença do professor Jacques Dadansky, que veio aqui por um convite meu, e é um grande amigo do professor Mohamed, um grande pesquisador internacional das questões raciais, trabalhou por questões centro-africanas para Nações Unidas e está aqui na mesa. Professor Jacques, muito obrigada pela sua presença. E agora eu vou passar a palavra para a Prosper, da Faculdade Metropolitana Unidas, e que vai fazer a sua apresentação. Professor, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bonjour à tout le monde, merci. Déjà, effectivement, par le Brésil, c'est mon deuxième pays d'accueil. Donc, ici, je suis sur moi. Mais premièrement, j'aimerais remercier l'équipe do commissariat da DC a equipe toda, né? Pessoal do professor, Corina, que me fez o convite, essa honra. E chegando aqui, eu encontrei a Melanie também. Reencontrei a Melanie, né? Então, é um prazer estar aqui com o pessoal também, aqui no Potente, no Sandra, no Atuadas, de São Paulo. Então, eu sou considerado eu sou uma pessoa transnacional também, né? Eu sou nascido na República Democrática do Congo e eu moro no Brasil há 12 anos. Então, esse ano eu estou completando 12 anos aqui. Trabalho, sou formado em Relações Internacionais, estou na Faculdade de Direito em São Paulo, na FMU. Eu trabalho com a regularização migratória, né, do Centro de Atendimento a Imigrantes em São Paulo. E, diante dessa tribuna, gostaria de trazer esse tema, o tema da regularização migratória, um fator de integração, né, da sociedade brasileira, que é um tema bastante competente. E hoje, nessa apresentação do coletivo, infelizmente, uma das meninas, né, falava uma coisa que eu estava me questionando ontem à noite. Né, realmente, o que o imigrante quer? Né, o que o imigrante quer? O imigrante tem vários pedidos, né? Ele quer bastante coisas ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que ele quer é a questão documental, a sua regularização. Porque a sua regularização migratória, ela vai fazer que esse imigrante tenha uma cidadania completa. Né? Então, o
no Brasil, uma construção de várias técnicas de imigração brutal, diferente, por exemplo, dos países europeus, né? O Brasil teve bastante forma de migração desde da sua construção. E o processo de migratório é um processo fundamental, né? Fundamental para uma pessoa migrante, porque ele acaba promovendo a sua integração, a sua inclusão dentro da sociedade. E nós temos alguns marcos, né? A lei, né? O direito desse migrante ou dos brasileiros, todos nós, está garantido na Constituição brasileira, no seu artigo 5º. Um artigo que dá direito ao imigrante igual direito a qualquer brasileiro. E tem um outro instituto que é a nova lei de imigração de 2018, 17, se não me engano, né, que é uma lei também, que eu já falar um pouquinho dessa questão, uma lei bastante progressista. Né? Então, se a gente vai ver os marcos de outros países, a gente vê que a lei brasileira é bastante progressista. E na concretização, quando a gente trabalha com isso, a gente vê que, de fato, não isso acontece. Porque essa lei é regida por todas as leis orgânicas, né, decreto portarias, que tem uma tendência mais conservadora. Né? E isso acaba disputando um pouquinho a questão da inclusão, a questão da documentação desses migrantes. Então, a garantia, né, desses marcos vai garantir acesso à saúde, à educação, ao trabalho, né, e isso facilita a sua cidadania no país. Eu queria falar também um pouquinho dos desafios do imigrante. O imigrante encontra vários desafios, né, quando ele está em busca de uma regularização migratória. Uma delas é a questão da burocracia. Né? Quando eu estava pensando nesse tema, eu estava lembrando do sociólogo, estou falando de mim, Abdel Malek Sayad. Ele fala de oficial. Que bom. E fala da questão da dupla hipocrisia. Da dupla hipocrisia, porque é um tema que eu acho bem legal quando eu estava lendo o livro dele. Ele fala como a sociedade enxerga o imigrante. Então a sociedade, ele vê o imigrante como um invasor, alguém que incomoda. Né? E o imigrante também sabe que ele está incomodando, mas ele precisa incomodar, precisa estar naquele lugar. Né? E aí ele fala da hipocrisia. Então, o Estado que, né, com os marcos, por ter assinado tratados, ele é obrigado, de uma certa forma, a receber esse imigrante ou atender esse imigrante, mas ele vai dificultando através da burocracia, né? Da burocracia que vai dificultando a inclusão dos imigrantes. Né? Então, por exemplo, a questão também da falta de informação sobre os direitos do imigrante. E nessas burocracias, por exemplo, que é, por exemplo, um caso bem recente, por exemplo, né, dessa dificuldade que o imigrante encontra, por exemplo, a inclusão do nome social no documento de uma pessoa trans, por exemplo, o imigrante trans, encontra bastante dificuldade. Ou, por exemplo, uma pessoa que está bastante tempo no Brasil, quer se naturalizar brasileiro. Vou pegar o caso, por exemplo, dos haitianos que chegam com visto humanitário aqui no Brasil. Se regularizam com visto humanitário. E nessa regularização migratória, no tempo todo, em nenhum momento os órgãos públicos exigem dessa pessoa alguma antecedentes criminais do seu país de origem. Mas quando essa pessoa, né, que está há 9, 5, tantos anos, já é regularizada, e quer, por exemplo, entrar na cidadania, pedir uma cidadania brasileira, aí vem a exigência dos antecedentes criminais, vem todo esse aparato para realmente disputar essa pessoa. Então, a falta também de informação sobre o direito migratório, e, infelizmente, o Brasil tem o Brasil é um só, mas é múltiplo ao mesmo tempo, né? Porque existem vários Brasis dentro do mesmo país. Por exemplo, em São Paulo, vou dizer que os órgãos que
falam, que cuidam da regulação migratória, está bastante avançado, bem avançado na questão do direito à migração. Mas a gente tem que ter também dificuldade, por exemplo, pessoal, né, dos outros estados, Minas Gerais, enfim. Aqui no Rio eu não sei tanto, né? Mas em São Paulo está um pouquinho avançado. Outra questão também que é a xenofobia e o racismo, né? que nos dá um destaque diferente, né, na questão da inclusão. Por exemplo, o imigrante que veio do norte global, se eu não posso falar um país especificamente, ele tem a tendência de mais acessos a cargos, ou seja, um espaço, seja na academia, seja no ambiente de trabalho, do imigrante que vem do sul global, principalmente os países africanos também. Porque essa pessoa acaba carregando os estereótipos, primeiro de ser uma pessoa negra, mulheres, homens e refugiados, né? Porque aqui às vezes existe essa questão também de não fazer a diferença entre o refugiado e o fugitivo, né? Então existem muitos aparatos, infelizmente, que a população, quanto mais estudo, mais preconceito você acaba sofrendo, né? A questão também dessa xenofobia, do racismo. Nós tivemos um caso há poucos anos aqui no Rio de Janeiro, né, um compatriota meu, Moisés, que foi enfim, acho que a maioria acompanhava, seja fora do Brasil, uma coisa que realmente impactou bastante. Né, a morte do Moisés, que trabalhava e que estava em busca dos seus direitos. Algumas propostas, né, a simplificação de processos, né, de limitação, através das conversas com os órgãos, né, que trabalham com a academia também, pesquisadores, né, que a maioria aqui estão, né, também a sociedade civil, as empresas, né, que às vezes estão muito, têm a dificuldade como assim, como dizer isso aí, de colocar na sua diretoria, talvez nos cargos importantes das suas empresas, as pessoas imigrantes. A divulgação das informações e combater a xenofobia e qualquer forma de xenofobia. Pessoal, era isso minha apresentação, um pouquinho que eu ia falar, né? Não queria pegar muito mais tempo, mas também queria falar um pouquinho de uma outra coisa, porque eu tenho 2 papéis aqui. Sendo pessoal imigrante, brasileiro também, mas, do outro lado, eu vim do Congo. Eu gostaria muito de um pouquinho falar do meu país, que é a República Democrática do Congo, que eu sou o ponto focal do Gerocost, que é um grande coletivo que nós, da diáspora congolesa, como movimento político através do mundo todo, a gente tem de quebrar o silêncio sobre as tragédias do acontecimento, o silêncio, né, que esse conflito, que já há 3 décadas está matando 10 milhões de vidas, 10 milhões de pessoas que perderam suas vidas por nosso conforto. A gente tem alguns equipamentos eletrônicos aqui, celulares, tudo isso, não sei se vocês acompanham isso. Esses equipamentos eletrônicos são feitos, a maioria dos componentes, através dos minerais, que saem, não sei se eu posso falar, felizmente ou infelizmente, uma boa parte sai do meu país. E o custo desses equipamentos é muito alto, o custo de vida das pessoas. Então hoje nós temos nosso ativista, a gente contabiliza cerca de 12 milhões de pessoas mortas. Tem um livro recente do professor Charles Nana, do Camarões, do Franco Camarões, que fala do Holocausto. Um livro muito interessante, quem mora na França, eu acho que o livro é bastante importante para poder ler, e está bastante detalhado. E outra questão também é a questão dos deslocados internos que a gente tem. Hoje nós estamos num número muito forte, muito grande, cerca de 7 milhões de congoleses deslocados por causa desse conflito. E as maiores vítimas desse conflito são mulheres. Porque, se você não sabe, o estupro é usado como arma de guerra. Então, a mulher congolesa
principalmente da sua parte oriental, ele acaba carregando muito estigmáticas ou violências nos seus corpos através desse conflito. Então, por isso, eu aproveitei dessa tribuna, né, poder passar em solidariedade ao meu povo, né, e nós precisamos ter bom silêncio, né, nós precisamos falar dessa questão, nós precisamos fazer barulho em relação a isso. Então, nós pedimos a justiça para as vítimas. Em São Paulo, no dia 24 desse mês, nós vamos fazer um grande ato em São Paulo, em prol da vida dos congoleses. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu espero voltar um dia, né? Estamos aqui justamente para poder acrescentar e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Prosper, muito obrigada pela sua ilustre presença também. Isso relata aí sobre essa questão de regularização migratória, inclusão e integração também da população negra, imigrante. E agora eu vou passar a palavra para Gustavo Dias, da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui, professor. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa mesa. E eu vou passar a palavra para você se apresentar também e poder fazer a sua apresentação. Bom dia a todos e todas. Só um detalhe, eu não sou da Federal de Minas Gerais, eu estou no sertão mineiro, um pouco mais acima, em Montes Claros. Sou da Estadual de Montes Claros. É um prazer estar aqui. Eu agradeço à equipe de apoio, aos organizadores do evento pelo convite. E é um grande prazer poder reencontrar amigos e conhecer pessoas que eu só conhecia virtualmente nesse evento. Eu vou pedir desculpa porque a hora que eu fui enviar os meus slides ontem à noite, algumas fotos faltaram, e as fotos acho que são importantes, e eu desconfio que o infeliz do meu computador tem vida, porque não é a primeira vez que ele faz isso, e ele fez de novo, mas acho que dá para caminhar com a apresentação. Bom, quando surgiu a proposta, eu procurei pensar em duas pesquisas que tenho desenvolvido a partir de um recorte particular que me interessa, mas sobretudo tem me incomodado no campo dos estudos migratórios, que é o tipo de narrativa que nós pesquisadores produzimos, pelo menos nas ciências sociais, para pensar, debater e entender o fenômeno migratório. Uma questão que ganhou bastante força durante o doutorado e que se estendeu ao longo do pós-doutorado e segue me acompanhando ao estudar a migração brasileira é a maneira com que nós representamos ou recorremos ao uso de metáforas para pensar como as pessoas se movem, né? O brasileiro se move. Então, a primeira e principal pesquisa que eu estou me valendo para pensar isso é sobre a migração brasileira. Em particular, eu destacaria o modelo histórico que nós elaboramos, muito a partir de uma literatura curiosamente produzida nos Estados Unidos e Portugal, para pensar esse fenômeno. Particularmente, isso ganhou maior evidência para mim durante a pandemia e o governo Bolsonaro, quando, em conjunto com a Isadora Lins e o Bruno Ribeiro, ambos da Unicamp, analisamos os dados de deportação de brasileiros através do aeroporto de Confins, que fornecia os dados para a gente em BH. Então, esse foi um ponto que essa questão voltou bastante à tona para mim. E a segunda pesquisa que me refiro é uma pesquisa de arquivo, ainda no meio da empreitada, que realizo com bolsistas de mestrado e graduação, com suporte da FAPEMIG e do CNPq, nos arquivos nacionais da França, particularmente no arquivo da Malek Sayat. Trata-se de um projeto que visa compreender a formação e a transformação de sua sociologia, e, em particular, a construção de seu conceito de migrante. O que me remete a esse fato é a etapa que antecede a sua ida à França, mas ele pensando o colonialismo e seu legado, e seu debate inicial no âmbito de uma etnosociologia desenvolvida ao lado de Bourdieu no universo rural cabível. Bom, dito isso, então, gostaria de deixar claro que essa é uma reflexão sobre como narramos o fenômeno migratório e, sobretudo, em particular, algumas inquietações que tenho
sobre a capacidade ou qualidade das ferramentas conceituais que nós usamos, pelo menos no Brasil. O que pretendo nessa linha explorar não é necessariamente como essas metáforas evoluíram cronologicamente até chegar aqui. Não se trata disso. Minha intenção é pensar como práticas e imagens aparentemente desconexas compõem relações históricas entre eventos e narrativas, o quanto aprisiona esses atores sob condição de migratório e o papel das ciências sociais nisso. O que precisamos compreender ou denunciar, se praticamos uma ciência engajada, não são apenas a violência de ontem. Pode mudar aí. Tá aqui. Voltou a imagem. Bom, enfim. Aquela tinha sumido, ela voltou. Liga nova. Então, como essas figuras demonstram, não são apenas a violência. Pode voltar para o anterior. Isso. Não são apenas a violência de ontem, como essas figuras demonstram, mas pensar criticamente ou nos questionarmos as consequências dessa realidade nos dias de hoje. Elas ainda se fazem presente? Como? Sustentável teoricamente em autores como Trujillo e Sayad, o poder entra na história em diferentes momentos e através de diferentes ângulos. O poder precede a narrativa própria, contribui para a sua criação e sua interpretação. Nesse sentido, fatos e a forma como são textualizados não são sem sentido. Eles se tornam fatos porque têm alguma importância. Pode mudar, por favor. E aqui a mobilidade enquanto fato, como essas imagens nos auxiliam a perceber, não são criadas iguais. A produção de metáforas para mostrar o movimento é também a criação de violência. Imagens como as anteriores e essa que trabalham bem a metáforas e projetos. Não temos o que entendemos como migração, mas temos um movimento que remete a povoamento de terras supostamente vazias, ocupação de terras supostamente vazias, projeto civilizatório de uma terra prometida, com a ideia de desbravar, amansar, civilizar, modernizar o atraso, purificar, através da religião e da ciência e do Estado, sujeitos que foram descobertos. São imagens que, de uma forma ou outra, elas revelam uma utopia fundamentada em leis justas e comprometidas com o avanço civilizatório. Pode mudar, por favor. Um fenômeno tão bem retratado, como eu disse anteriormente, por Bourdieu e Sayad, através de pesquisas de campo conduzidas na Kabila, nas zonas, entre aspas, de reagrupamento, em paralelo do projeto expansionista francês, através das leis agrárias, a partir do início do acantonamento em 1840 e as leis de terra em 1851, que instauram plantations de uva nas planícies férteis da Argélia e impactam na população árabe berbere, criando o que o Sayad posteriormente chamaria o mito Kabila do bom migrante. Não diferente, vemos a demarcação de terras ou reservas indígenas. Desculpa, Álvaro, você pode voltar para o anterior? Isso, obrigado. Não diferentemente, vemos a demarcação de terras ou reservas indígenas nos Estados Unidos ou Brasil, com deslocamentos massivos de nações indígenas em prol de um progresso, no caso aqui americano, que é o título dessa imagem. Contudo, o que eu me pergunto é, a partir do momento em que temos o sentido do movimento invertido, e com isso o protagonismo de quem se move também é alterado, aí se você puder mover a imagem, por favor. Isso, obrigado. E também o protagonismo de quem se move também é alterado, como operamos a metáfora do para quem se move e a metáfora do movimento em si? Sujeitos permanecem, a questão é quem pode se mover. Como o colega colocou, muitas vezes o que se move são commodities, não pessoas. A mobilidade enquanto fato, um evento histórico distinto, conforme essas imagens nos auxiliam a perceber, não são fenômenos destituídos de poder. Aqui a mobilidade já não é épica ou utópica, mas um processo que causa medo, como as imagens demonstram, ranço, nojo, sinônimo de destruição e sujeira. Então são metáforas já de seres zoomorfizados, não humanos, que precisam ser exterminados, ou metáforas de fluxos ou correntezas que precisam ser domadas ou controladas. Pode mudar a slide, por favor?
Então, ao contrário dos pontos em que nós tínhamos de povoamento de terras, ocupações de terra, projeto civilizatório, desbravar, avançar e modernizar, o vocabulário ele muda para penetração do território, invasão, violação de fronteira, roubo, movimento clandestino, circulação feita por coiotes, animais que dominam o território, que colocam em risco o território nacional, por isso a necessidade de cercas para evitar a entrada desses animais, ou de cabeças de cobra, por exemplo, no caso da migração chinesa, da mobilidade chinesa. A fronteira e o Estado, pode mudar, por favor. A fronteira e o Estado, ainda que presos a uma dimensão espacial, aparece a dimensão do poder fundamental para controlar, filtrar, retirar seres indesejados, e que coloca em risco a narrativa utópica do Estado e suas classes dominantes. A dimensão do medo torna-se constante, como dito há pouco. É nela que a narrativa indica o direito à proteção de seus nacionais, a soberania do Estado e a saúde da economia. Então, são figuras que, ao contrário da anterior, elas causam um cenário distópico de terror e medo. Né? Recentemente, vivemos talvez um dos principais eventos da nossa história, ainda presente, relacionados ao medo do outro que chega às nossas portas. Refiro-me à pandemia da Covid-19. A pandemia, aliada ao pandemônio da extrema-direita nas Américas, reforçou essa produção do estigma. Vírus, pessoas sob condição de migração tornaram-se um único ser. Variante chinesa, variante sul-africana e variante brasileira, por alguma das nacionalidades desses vírus migrantes chegaram às fronteiras da União Europeia e dos Estados Unidos. No caso brasileiro, diversas matérias de jornais feminilizaram o vírus como a mulher migrante que chegava à fronteira, e tem até uma imagem clássica que é publicada no The Guardian, que era uma fala do então primeiro-ministro do Reino Unido, perguntando quando aquela potra safada tinha chegado no Reino Unido. Né? E era um vírus vestido com roupa carnavalesca. Enfim. Aqui, aí pode mudar, por favor. Aqui nesse slide, então, repousa a minha reflexão. Há tempos temos um grande costume nos estudos migratórios brasileiros a usar tais metáforas, sobretudo as hidráulicas, para expor o fenômeno migratório. Uma revisão bibliográfica realizada com os primeiros estudos produzidos no Brasil atestam que ondas, por exemplo, são metáforas presentes desde o início. Ao que me parece, a literatura sugere uma forte influência da produção acadêmica portuguesa e estadunidense. Waves, ou vagas, quando não vagalhão, seriam traduzidas para ondas migratórias aqui. Então, o que a gente tem são ondas, tsunamis ou coiotes. Reflito ao se substituir definições mais precisas sobre o que se pretende narrar de fato, ou então definições mais engajadas com grupos em condições de vulnerabilidade, geramos metáforas que levam o leitor a tirar suas próprias conclusões. Perdemos um necessário compromisso social que a nossa narrativa textual deve ou deveria ter. Metáforas aliciam analogias ao substituir pontos de referência, sujeito sob condição migratória, mobilidade migratória, por outro, um animal perigoso ou uma perturbação energética de grandeza física. O que velamos ou escondemos com elas? O que não sabemos explicar e o que nos faz recorrer a essas metáforas? No caso da brasileira, estariam as ondas escondendo o profundo processo de desmonte do tecido industrial, por exemplo, nacional, o avanço do agronegócio, a uberização de uma já extinta classe trabalhadora e o que resta é migrar? Escondemos uma posição na divisão internacional do trabalho, em que o Brasil ele tem o papel de um país subdesenvolvido. Essas reflexões, ainda que possam parecer detalhistas, ou como já escutei mais de uma vez, preciosistas, são sustentadas, sobretudo, sobre a dúvida que tenho sobre o quanto temos cuidado em revisar nossas ferramentas conceituais e o quanto temos consciência do impacto que causamos ao narrar. Pode mudar o slide, por favor? Ao narrar fenômenos sociais. Com essas ferramentas. Né? Então, aqui é um exemplo que eu peguei. A gente poderia pegar uma série de textos
tanto produzidos no Brasil como em Portugal. Ele é um texto que está aberto para consulta, então ele é um texto científico para ser consultado, curiosamente publicado no Cielo, então indica que é uma revista rigorosa e que passou por pareceristas expertos no tema, mas aqui me chama muita atenção a definição. As migrações costumam figurar como lado invisível de fenômenos invisíveis. Aparecem muitas vezes como uma superfície agitada de correntes subterrâneas. Verdadeiros termômetros que ao mesmo tempo revelam e escondem transformações ocultas. Os grandes deslocamentos humanos precedem ou seguem mudanças profundas, seja do ponto de vista econômico e político, seja em termos sociais e culturais. Os maremotos históricos provocam ondas bravias que deslocam em massa povos inteiros. Caminhando para o fim, creio que são fatos presentes em nossa narrativa acadêmica. Falar da migração é falar sobre o direito à vida política, no sentido que Arendt, posteriormente Sayad, tão bem frisado, sobretudo através de suas próprias experiências pessoais, no caso dos dois autores. O direito de ter a vida assegurada. Porém, por meio de metáforas de que vidas falamos e qual a nossa responsabilidade enquanto pesquisadores sobre elas. Como o próprio título da mesa... Pode mudar o slide, por favor? Como o próprio título da mesa questiona, quem fala? Responderia aqui nós acadêmicos, mas traria mais duas perguntas. Para quem falamos e a quem pertence a gramática e a semântica que usamos nessas falas? É isso, obrigado. Professor Gustavo, sua palavra foi muito impactante, suas imagens também revelam muito do que nós percebemos dentro da nossa sociedade. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente, às vezes dentro dos nossos próprios textos acadêmicos, a gente consegue perceber o quanto a segregação ela é permanente dentro da nossa vida, vida como imigrante, vida como negro, vida como racializada, vida como pobre, como deficiente, como mulher. Então eu tenho a agradecer porque essa era uma mesa muito poderosa para mim, E eu fiquei muito honrada de estar aqui com vocês dentro desse meu primeiro ano com o professor Mohamed e tá aqui com vocês e com o meu grupo também, com todas as pessoas que participaram dela, Sidney, Bruno, meus amigos, porque trabalhávamos juntos e era todo mundo muito integrado, sem hierarquia, todo mundo trabalhando, cada um pegando um pouquinho e dando o melhor para a gente ter um congresso tão bonito e simples, dentro de uma simplicidade, e poder apresentar nossos estudos e nossas pesquisas. Então, agradeço também essa plateia plural que está aqui, está escutando, internacional, os grandes professores que vieram aqui nos alimentar, com suas palavras e com a sua experiência. E agora eu passo para a pergunta. Verdade, como a organização do colóquio corrigiu de pergunta. Eu já atrapalhei a palavra muitas vezes. Já estou brincando. Não, eu queria só lembrar que a gente, infelizmente, faltou o Sergio. O Sergio fazia parte dessa mesma mesa com vocês e também tem um trabalho excelente nesse sentido. Mas mesmo sem a presença do Sérgio, eu só posso parabenizar. E obrigado a Patrícia também. Obrigada, professor. Obrigada. Muito obrigada pela mesa, realmente muito instigante. Eu tenho uma pergunta meio perdida assim, para o Prosper, que você fala um pouquinho sobre a sua militância também na sua apresentação. Mas eu queria, se você pudesse, você quer também, retomar um pouco a conversa que a gente teve ontem, falando também sobre qual é o lugar das pessoas migrantes nesse tipo de eventos e em outros, e também na construção das políticas públicas, o trabalho que você tem também no CRAI como um técnico,
lá de regularização dos documentos das pessoas migrantes. Então, se você topar, eu acho que foi uma conversa muito interessante sobre justamente qual é o lugar, não é esse lugar do folclore, mas o que a gente tem a trazer nesses espaços. Obrigada. Bom, parabenizo as exposições. E uma questão que me incomoda como pesquisador das migrações já há muito tempo, né, Gustavo, é exatamente repensar essas categorias, né, e agora numa perspectiva decolonial, né, você fala muito agora de decolonialidade, etc., né, então coloca uma questão para o Gustavo e para a colega de Martinica, esqueci o nome, sorry. Então, como pensar a questão das migrações nessa perspectiva decolonial, né? A questão da migração martinica em França, né? França ou de outros países na França, como pensar essa relação? Né? Tem implicações étnicas, culturais, políticas, né? Várias implicações. O Gustavo coloca interessante a sua reflexão para repensar essas categorias, e uma delas que você não falou, muito presente nos nossos escritos, inclusive já usei também, faço minha culpa, fluxos. Essa palavra fluxo migratório sempre está nos textos, nós utilizamos assim como, né, com uma naturalidade, e essa é um complicado esse conceito de fluxo, porque ele remete à questão biológica, a coisa que está fluindo, o sangue que flui, né? Enfim, é uma metáfora biológica, então o fluxo esconde muita coisa, né? O fluxo migratório, mas quem são esses atores dos fluxos migratórios, né? Aí entra toda a questão da interseccionalidade, etc., né? Então, aqui também no nosso contexto brasileiro, das migrações internas, uma metáfora que muitas vezes não se vê mais, mas é o famoso retirante, né? É o nordestino, o brasileiro que ia para São Paulo, Sudeste, aqui Rio de Janeiro, né? O famoso retirante, ou seja, era o faminto, né? O esfameado, o faminto, o pobre, enfim. Então, e outra palavra também, né, no caso do contexto europeu, são os bárbaros, né? Os novos bárbaros, os invasores. Os novos invasores são os novos bárbaros também, né? Então, são várias metáforas, né, que circulam, que foram utilizadas, inclusive, então, pelo colonizador. Então, por isso que é importante fazer essa crítica decolonial. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Parabéns, Patrícia, pela condução da pergunta. Uma pergunta mais sofisticada para sabe? Eu primeiro você fala muito partilhei da Guadeloupe. Só me perguntando se eu entendi. Deixa eu falar de entendi en français. Je parlais votre recherche concentrée sur l'activité de la Guadeloupe. Ce flux, le flux interne français, le département français, et la métropole. Dans quelle mesure existerait-il aussi des recherches qui centrent cette même thématique sur la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie d'Haïti? Je m'intéresse beaucoup sur Tahiti, sur la Polynésie, mais je dois dire que c'est un territoire qui m'a toujours fasciné. C'est pour moi un rêve de pouvoir aller à Tahiti. Et ce qui est extraordinaire, et qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que la France, la métropole, le territoire métropole, Martinique, Guadeloupe, la Polynésie, en tant que superficie, c'est plus grand que l'Union européenne. Donc c'est une puissance. La France continue à être une puissance territoriale, c'est une chose stratégique. Donc ça, ce sont des questions que je voulais vous poser. Évidemment, peut-être la réponse
português. Gustavo. Então, eu queria perguntar. Acabou ouvindo. Eu queria perguntar para o Gustavo que alternativas, ou caminhos, ou soluções para essa despolitização, porque na verdade o que você está falando é também uma despolitização do discurso em relação à migração, no caso específico, mas a gente pode ampliar essa despolitização, por exemplo, quando você cita o exemplo da uberização, onde nós deixamos de ser trabalhadores para ser colaboradores. Então, assim, eu queria pensar isso dentro de um contexto específico, histórico, né, em que, como a Audrey mencionou na fala dela, a gente vai deixando de falar de condições materiais, né, das vidas das pessoas, para falar em termos muito extremamente simbólicos, de que muitas vezes eles têm esse papel mesmo de tirar a força do que é a descrição da condição material que nós vivemos. Precária, organizada, vulnerável e assim sucessivamente. Então, que movimentos nós podemos fazer, inclusive, como agentes políticos, para reverter esse tipo de situação? Je vais poser une question polémique en fait, pour faire débat. Revenir sur la catégorie décoloniale et sur jusqu'à quel point, c'est clair qu'aujourd'hui il faut la porter en particulier sur la question de l'immigration post-coloniale. Et si on reprend les figures qui ont été présentées, il y a une rhétorique qui est la même et qui n'a rien à voir avec la décolonisation. Si on prend les figures qui avaient traité aux États-Unis, la représentation des Européens d'une part et des Chinois d'autre part, qui ne sont pas dans un rapport colonial historique, figurent sur une rhétorique qui, quelque part, dépasse la question uniquement de post-colonial, décolonial. Et donc, en même temps, je pense que c'est important de revenir là-dessus, mais c'est aussi de voir, je pense, qu'il y a une matrice rhétorique qui n'est pas uniquement liée à la question de la migration post-coloniale. Ça ne veut pas dire que par ailleurs sur la question post-coloniale, probablement il y a des choses qui se surajoutent, et singulièrement par rapport à la question de l'esclavage, fort probablement ou de manière générale sur les rapports de migration post-coloniale, qui est que la différence est marquée de manière beaucoup plus radicale dans le temps. Néanmoins, dans le début des migrations, il me semble qu'il y a quand même une proximité de la rhétorique auquel il faut faire attention pour ne pas, je dirais, ne prendre que cette question-là. Bon, avec la question d'ailleurs aussi de la migration féminine et surtout dans cette même thème. Voilà. Je vais juste revenir sur jusqu'à quel point le cadre de la pensée décoloniale, à un moment donné, ne risque pas d'occulter d'autres choses qui sont très proches, mais qui nous les mettent à côté justement parce qu'on va considérer que la dimension de la migration coloniale est la plus importante comme migration. On l'a vu aussi sur l'Amérique latine tout à l'heure, j'ai fait une présentation qui a été présentée par Bruno? Sim, eu queria polemizar um pouco também. No México, o maior número de pessoas estrangeiras, não gosto dessa palavra também, é de americanos. É de americanos. Mas eles não se dizem imigrantes. São expats. São expatriados. E eu fiquei sabendo que no Japão é a mesma coisa. Eu imagino que em outros países do norte global também. Pessoas que saem do seu país e chegam a outros países não são categorizados como imigrantes. Isto é, eu acho que a nossa tarefa de deconstrução ou de ressemantização é ainda maior, porque parece que a noção de imigrante também está racializada. No México, os migrantes são os centro-americanos, são os venezuelanos.
os casais aposentados nos Estados Unidos que vão passar o resto das suas vidas no México são expats. Né? Coisa para se pensar. E Próspero, gostaria de saber mais da sua experiência como militante também. Eu sempre senti falta na sua fala, um pouco da sua experiência no CRAI também gostaria de saber. E para Audrey, a gente tem a leitura do François Fanon, que se descobre negro na França, e eu fiquei pensando, quando você disse que as pessoas da Martinique e Guadalupe o que fazem são migrar internamente, isso me rolou na cabeça. Porque são mobilidades transoceânicas consideradas como migrações internas. Né? É uma reviravolta no que a gente considera como migração interna. E hoje, qual é, digamos, a posição de pessoas da Martinica, Guadalupe, desses departamentos não sei como dizer em português, extraterritoriais, com relação a migrantes da Argélia, por exemplo, ou magrebinos, dentro da hierarquia racial da França. Se você pudesse, eu sei que é um tema que daria muito o que falar, mas se você puder dar um panorama geral. Muito obrigado. Ótima noite. Bom dia a todas e a todos. Leonardo Magalhães. Uma pergunta para o Gustavo. Você sabe, né, Gustavo, eu pesquiso teoria do enquadramento na área da comunicação. Então, é muito caro e a metáfora é um tipo de enquadramento também discursivo. Né? E fala-se de efeito da comunicação e a metáfora, você, na sua fala, você também traz isso, né? Sobre adotar o ponto de vista da sociedade receptora de uma imigração não desejada, né? Adotar essa terminologia academicamente, automaticamente você está adotando um ponto de vista também e reproduzindo um olhar de imigração indesejada. Né? Mas a colega Sofia trouxe a questão da politização ou despolitização, né, e me fez refletir sobre uma coisa e me surgiu essa pergunta para você. Se por um lado utilizar conceitos como onda, né, ou como horda, que a extrema-direita italiana adorava utilizar, né, amplifica essa percepção de que existe uma população receptora vítima de talvez uma suposta maioria que está chegando e que vai gerar algum problema, né, para o território receptor. Você não acha que, por outro lado, a despolitização do termo, nesse sentido, pelo menos a ideia de que não é grande a quantidade de imigrantes que chegam e que nos termos de fluxo, né, que dá essa ideia de continuidade de imigração, né? Você não acha que isso, por outro lado, poderia também, em algumas situações, invisibilizar problemas sociais nos países de onde saem os imigrantes? Uma reflexão. Obrigado. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Pardonnez-moi s'il y a des choses que je dis, mais bon, on va continuer à discuter. Sur la question du décolonial et de la théorie décoloniale, c'est une question qui est toujours un peu compliquée pour moi parce que moi, je suis pas une grande théoricienne. Et c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de la théorie au départ. J'ai un rapport très empirique à ces questions. Mais il n'empêche que, moi, il me semble qu'en opérant. Moi, je pose un certain nombre de questions en partant non pas
de la France hexagonale, mais de territoires qui sont des marges. La Martinique, la Guadeloupe pour la France, Porto Rico pour les États-Unis. Donc moi, je m'intéresse à la question des marges, et je m'intéresse à la question également, non seulement de quelles formes prennent les formes de racialisation, comment s'opère la colonisation par le haut, mais également ce que les gens font de cette machine qui les écrase, et comment est-ce qu'ils créent malgré tout des formes de subjectivité, qui sont des subjectivités noires, mais qui sont des subjectivités très, très diverses, qui sont pleines de choses. Et du coup, dans ma perspective, et le fait de regarder ça, cette production de subjectivité, de faire attention aux gens à qui parlent, voilà, c'est la table ronde, de m'inscrire également dans une perspective qui est presque celle de perspective en termes de legs colonial qui implique des continuités et des discontinuités. Et j'insiste sur ces discontinuités parce que c'est vraiment ça qui permet de regarder la manière dont les gens font, ils construisent. C'est peut-être pas assez, ça permet peut-être pas de s'émanciper complètement, mais l'histoire de ces territoires depuis l'abolition de l'esclavage, c'est aussi une histoire de construction, de réussite, de mise à distance, d'appropriation, à laquelle je suis très très attachée. Et donc dans cette perspective-là, je pense quand même que c'est quand même, si dans le décolonial il y a justement cette idée de se libérer du passé colonial, de s'émanciper du passé colonial, je pense que je fais ça. Mais en partant un peu de la pratique, du terrain, des observations. Et alors, je passe aussi à la question d'Andrea. Alors, je suis en partie, mais il se trouve que dans les images qu'on a montrées, il y a cette image qui est une espèce d'image qui s'est extrêmement diffusée aux États-Unis, qui est l'image de Manifest Destiny. Donc, cette espèce d'expansion, c'est une image qui a permis de justifier l'expansion territoriale dans le nord américain, où on voit Colombia qui avance comme ça dans les Amériques, dans l'Amérique du Nord, dans ces espaces vides, soi-disant, en amenant la lumière qui va vers l'obscurité et va l'éclairer à la fois. Je pense qu'elle porte la Constitution sous le bras, et puis la technologie, et les transports, et que c'est une imagerie qui est censée porter un processus qui officiellement s'arrête à la fin du XIXe siècle, mais qui dans les faits se poursuit hors des frontières nord-américaines par la suite, au moment même où sur place on commence à mettre vraiment en place des dispositifs fédéraux anti-migratoires, les lois anti-chinoises, etc. Et du coup, à la fois dans les théories en termes qu'on peut largement discuter, mais qui sont quand même assez intéressantes en termes de settler colonialism dans le cas des États-Unis, et en même temps la formation d'une politique de migration à ce moment-là qui est complètement insérée avec des processus de racialisation, dont sont l'objet des migrations européennes à ce moment-là également, qui quand elles viennent ne sont pas blanches et deviennent blanches par la suite. Je pense que la discussion en fait sur la question de l'expansion territoriale qu'on peut analyser, même si ça se discute comme expansion coloniale, avec la question de la migration et de la racialisation, c'est une discussion qu'on doit avoir un peu ensemble. Donc de ce point de vue-là, je dis bon, la perspective décoloniale, en tout cas à ma sauce, je pense qu'elle est compatible avec ces éléments-là. Rapidement, sur Nouvelle-Calédonie et Polynésie, et là, je vais parler de la Réunion, c'est mon point de vue. C'est de fait, par la force des choses, parce qu'en France, à part à l'Université des Antilles, à l'Université de la Guyane, et dans les universités en fait, des territoires, c'est des thématiques sur lesquelles il était compliqué de travailler en France hexagonale. À l'université, il n'y a pas de formation spécifique dédiée. La première fois que j'ai fait un cours sur la sociologie de l'État dans les territoires dits d'outre-mer, c'était à New York. Après plus de 10 ans de carrière en France. Ce ne sont pas des cours qui sont offerts, il n'y a pas de département, etc. Ce qui fait que les quelques gens qui travaillent sur ces questions-là, en fait, on forme presque une famille. On travaille ensemble parce que cette catégorie outre-mer, qui moi me dérange beaucoup parce que, pour moi, outre la mer, c'est la France, c'est hexagonal. Moi, je suis en Martinique. Outre-mer, il y a la France. Et du coup, cette catégorie dans laquelle on met ensemble des territoires qui sont très différents, qui ont des histoires différentes, qui ont des rapports aussi à la France qui sont différents. Il y a d'une part des territoires qui se sont de plus en plus incorporés au français, et d'autres qui ont construit des espaces dans lesquels, dans certains domaines, il y a des formes de
d'autonomie juridique. Enfin, bon, il y a des grandes différences, mais malgré tout, par la force des choses, parce qu'on s'est devenu une catégorie politico-administrative qui englobe plein de choses, qui est très dépolitisante, mais qui en même temps est là, existe et opère, on se saisit de ça, et c'est vrai qu'on est pas mal de chercheurs à travailler ensemble, à regarder la manière dont, par exemple, les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires circulent d'un territoire à l'autre, et qu'est-ce qu'ils amènent d'un territoire à l'autre dans la gestion et dans la manière dont l'État se déploie en Outre-mer. Donc on travaille sur cette catégorie d'État Outre-mer, on travaille sur, sur un certain nombre de dispositifs et de rapports à l'État dans l'ensemble de ces territoires, mais en prenant acte du fait que depuis le début des années 2000, ce sont des territoires qui ont tous, y compris ce qu'on appelait avant les départements d'outre-mer, des trajectoires politico-institutionnelles très divergentes les unes des autres. Donc ça, c'est vraiment par le haut. On est sur des statuts à la carte maintenant dans l'ensemble de ces territoires. Si on regarde par le bas, on a depuis le départ des formes de construction et de solidarité qui sont extrêmement fortes entre ces territoires, de façon évidente entre la Nouvelle-Calédonie et les Antilles, par exemple, notamment parce que l'effondrement du mouvement nationaliste aux Antilles, il correspond aux phases de répression extrêmement fortes qu'on a en Nouvelle-Calédonie pendant les années 80. On a également des formes d'alliance qui existent entre les élus de ces territoires pour pouvoir essayer de les penser ensemble malgré leurs difficultés. Et la question de la Réunion elle est hyper intéressante parce que c'est le territoire dans ceux qui dépendent de l'article 73 de la Constitution française et qui sont les plus intégrés au droit français. C'est le territoire qui est le plus peuplé, c'est le territoire qui a le plus fourni de population, par exemple, au Puy-de-Dôme. Pour autant, on parle très souvent des Antilles. Il y a une espèce de mamie, enfin, de recherche sur les Antilles qui est plus forte. Très souvent, quand on parle de ces questions, on parle d'abord de la Martinique et de la Guadeloupe, une espèce de quasi-impérialisme antillais sur ces questions-là, mais qui est lié à des raisons de force des mouvements politiques de contestation dans les Antilles par rapport à la Réunion. La Réunion, c'est là où il y avait l'homme fort du général de Gaulle, c'est là où il y avait Debré, et du coup, ça a aussi forgé un certain nombre de choses. C'est plus loin. C'est plus loin. La Martinique et la Guadeloupe, c'est à 8000 km, mais ça fait longtemps en fait qu'il y a des allers-retours faciles. On a un océan à traverser. Pour la Réunion, on est à presque 12 000 km avec des lignes aériennes beaucoup plus coûteuses, le va-et-vient, les circulations sont plus les allers-retours, les va-et-vient sont plus compliqués, et il y a eu moins d'hommes, de femmes politiques locaux influents auprès du centre, et une dispersion de la population aussi plus grande sur le territoire, alors que les Antillais ont eu tendance à se regrouper en région parisienne, et du coup à forger une espèce de réseau associatif qui leur a permis d'être des interlocuteurs pour l'ensemble de l'outre-mer en France hexagonale. Donc il y a plein de trucs, mais il y a des choses passionnantes sur la Réunion en ce moment, sur les relations avec les migrants d'autres, notamment du Maghreb, avec les autres populations noires, notamment de l'Afrique subsaharienne. Vous avez à la fois des discours de la part des leaders qui sont les plus proches des pouvoirs publics, qui tentent de différencier et qui jouent sur cette spécificité. Nous, c'est pas pareil, nous, on est français depuis longtemps, nous, on est citoyens, nous, on n'est pas musulmans. Ben, c'est vraiment des discours qu'on a, que moi j'entendais beaucoup sur le terrain. Et en même temps, les expériences de vie des générations qui sont nées en France et qui ont vécu en France, c'est d'avoir en fait des expériences qui sont très proches de celles de leurs camarades d'origine malienne, d'origine algérienne, d'origine marocaine. Et donc, ça contribue à renforcer des formes de division générationnelle, parce que quand les Antillais se révoltent contre le fait qu'il y a une association qui s'appelle Conseil représentatif des associations noires qui se crée, parce qu'eux ils ne sont pas noirs, ils sont Antillais, vous avez des plus jeunes, en tout cas qui vont dire, si nous en tout cas, on est noirs et on nous dit, et on nous le répète, et on est peut-être noirs Antillais, mais en fait on partage des expériences de vie, des échanges de racisme, et plein d'autres choses aussi, pas que des expériences négatives, avec ces populations qui viennent de ces autres endroits. Voilà, je réponds très rapidement.
Então, essas são duas perguntas. Eu vou ser mais breve possível para deixar o tempo para o Gustavo também responder. O CAI é um órgão público, né, o maior centro de referência à questão migratória no Brasil. Né, a gente atua em São Paulo. Em São Paulo já a gente tem um número muito grande da população migrante, no Brasil inteiro. E o CAI, ele depende diretamente da Prefeitura de São Paulo, ou seja, da Secretaria de Direitos Humanos. Então, também é um órgão público que atende, hoje, cerca de mais de 6 nacionalidades já passaram lá. Então, nosso trabalho é justamente trabalhar na promoção desse direito das pessoas migrantes. Né? Da sua chegada até, talvez, sua naturalização brasileira, né? Se a pessoa, obviamente, quiser. Então, um trabalho fundamental. E uma característica também que eu salvo muito no CAI é que eu trabalho na área migratória já há 8 anos, né, antigamente na Caritas, e hoje já faz um tempo já estou no CAI, que a equipe do CAI é constituída por bastante migrantes. Então, quase a metade, se for a maioridade das pessoas que trabalham, você fala maioridade, ou a maioria, na verdade, outra coisa. Das pessoas que trabalham no CAI são pessoas migrantes, pessoas que vieram de vários lugares do mundo. Temos pessoas africanas, né? Hoje, as pessoas africanas no CAI, a gente tem do Benin, do Congo, do Tchad, a gente tem do Sudão, a gente tem bastante. E também do mundo árabe, nós temos sírios, marroquinos que trabalham com a gente. Nós temos pessoas da América Latina, cubanas, né, pessoas cubanas, venezuelanas, colombianas hoje. Então, então a gente faz um trabalho muito, muito importante na cidade de São Paulo, em relação à questão migratória. A pergunta o papel, né, do migrante nesses espaços, né, de debate, de discussão, eu acredito que é fundamental. Só que, como a gente estava conversando ontem, muitas vezes o imigrante é usado como consigo, ou seja, como peão dentro do tabuleiro. Né? Então, não sempre a sua voz é ouvida da forma adequada. Principalmente não são usados muitas vezes como ponte só para chegar aí. Eu acho que a Catalina falou disso ontem, eu acho que ontem também falou da questão da Comigrá, né? A primeira Comigrá, a segunda Comigrá, né? Inclusive a gente estava falando disso, né? Que é uma conferência muito importante para as pessoas migrantes, mas essas pessoas, delegados da Comigrá, então eles têm que entender que a conferência é nossa. Então nós não podemos ser usados justamente para os fins políticos ou pessoais das pessoas. Né? Então a conferência é para migrante, e o migrante que vai a Comigrá, né, nesse ano, tem que bater até que a gente não pode perder direito. Tem que ser um instrumento que vai garantir ainda mais. Então, é um papel muito importante que a gente tem que fazer, inclusive as delegados da comunidade, tem que fazer. Então, o papel político do imigrante nesses espaços que isso aí, a conquista do direito. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que lutar. Se não abrir, a gente tem que derrubar. Tá bom? Bom, eu vou tentar amarrar aqui as perguntas. Acho que eu vou começar então pela Decidium. Não é fazendo merchandising, mas é que ali você pode encontrar fontes que talvez te interessem. Mas a minha tese de doutorado, ela basicamente é essa discussão, como se produz mobilidade migratória, e o referencial teórico era um referencial construído em estudos de mobilidade. Você tem uma série de autores que já estão debatendo isso, como talvez um dos grandes nomes que eu citaria, o Sandro Mezzado, em oposição a essa ideia de fluxos e tal. Eu tentei, tempos depois eu publiquei também um texto na Remo, que discute sobre essas metáforas hidráulicas. O que eu quero dizer é que lá nas fontes você vai achar uma série de material de uma turma que aí é o que eu acho que vai entrar no outro ponto com a Sofia que me preocupa, que é, você tem esses estudos sendo produzidos, mas eles não chegam aqui ou a gente não dialoga com eles. Né? Ótimo. Então,
Mas eu acho que tem uma fonte entrando, uma fonte interessante, mas eu também, a minha preocupação maior é como é que a gente trabalha isso e o quanto a gente tem trabalhado isso no Brasil, né? Porque como eu falei, coloquei na minha fala, eu já fui por colegas de trabalho chamado de preciosista. Ah, mas você é muito teórico. Ah, mas é para quem eu escrevo, né? Ou sobre quem eu estou tentando escrever. Então eu acho que essas são questões importantes que a gente precisa entrar, mesmo porque eu acho que vai na linha que a Sofia colocou. Qual o caminho? Eu acho que esse é um caminho de trabalho coletivo. Só que o que me preocupa, e essa é uma posição minha, que eu metralho a Maria toda vez que a gente se encontra e conversa, é que eu acho que os estudos migratórios no Brasil eles precisam amadurecer. Eles precisam começar a dar um outro salto para sair daqueles temas muito gerais, em mesas de Unbox, mesas de ABA, mesas de SDS. As mesas elas precisam girar, quem coordenam essas mesas, porque essas mesas elas estão praticamente engessadas. Né? Então eu acho que esses eventos, você tem que ter eventos em que a gente discute qual a precisão da metodologia que a gente usa, qual a precisão de determinados conceitos. E eu acho que esse é um ponto importante, porque é um trabalho coletivo que a gente precisa fazer. Né? E aí eu vou amarrar aqui com o Léo, que o Léo podia ter perguntado depois, mas vamos lá. Que eu acho que a questão não é despolitizar, mas a questão é politizar ela de fato. Né? Ou seja, quem tem, e eu acho que os coletivos aqui eles têm demonstrado isso, né? Quem também precisa politizar esse debate, mas dentro da minha limitação como pesquisador e acadêmico, eu entendo que a gente também precisa fazer esse exercício, nesse cuidado que você colocou. E aí eu acho que a gente tem um bom referencial literário aí para poder auxiliar a gente, porque eu acho que vai ao encontro do que eu coloquei no trabalho coletivo. Ok, não vamos usar essas metáforas hidrógrafas, mas como é que a gente... O que a gente vai trabalhar? Como é que a gente constrói? Eu acho que é esse tipo de debate ele sumiu na academia, né? Por essa lógica, enfim, produtivista ou sozinhos. A gente vai trabalhando sozinho e jogando ali, e muitas vezes você joga o texto e nem sabe se você tem um retorno. Você daqui a pouco descobre o texto citado, mas enfim, né? Não sei se estou romantizando, mas eu acho que é isso. Eu acho que não seria despolitizar. A minha preocupação é não despolitizar, mas é também ter direito a narrar. Né? Quem narra? Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que estar toda hora resgatando. Eu narro, mas eu narro para quem? A partir das ferramentas de quem? Né? E aí o Bruno tem talvez te interesse, um livro de uma das minhas orientadoras de doutorado, a Caroline Knowles, que ela vai pegar essa questão ela fez uma pesquisa com ingleses assim que Hong Kong estava sendo devolvida para a China. E aí ela vai fazer essa pesquisa do dia a dia desses ingleses em Hong Kong, exatamente nesse ponto que você colocou. Né? Eles não são migrantes. E aí, ao mesmo tempo, ela vai trabalhar com quem? Com as mulheres do Sri Lanka, das Filipinas, que dão toda a sustentação para que a vida profissional dessas famílias inglesas role. Né? E é um livro que eu tenho PDF, que você acha no Genesis Live. E, por fim, mas acho que não menos importante do professor André, eu acho que, se eu compreendi bem, acho que sim, eu acho que a questão de trabalharmos com uma literatura pós-colonial ou não, eu acho que ela é uma questão importante, mas não necessariamente a central, porque isso é uma questão que está aberta, não está fechada, a gente está num processo de construção, e eu acho que é importante, por exemplo, no caso da academia brasileira, quando ela começa a querer construir, e não mais a gente ficar importando conceitos de Portugal. Ou a gente tem que ir lá em Portugal ver o que eles estão produzindo e incorporar esse discurso. Então, eu acho que a academia brasileira ela tem que tomar um protagonismo, e é uma questão que está aberta. Né? Eu acho que a gente está fazendo testes e verificações. Como eu próprio comentei no início da minha fala, isso aqui são reflexões que partem de outros 2 projetos de pesquisa, né? Que eu fui fazer um ajuste, porque me convidaram para a mesa sobre narrativas. Né? Então também é um processo em aberto,
que eu estou trazendo imagens de dois momentos históricos muito distintos, mas que, como eu frisei no início da minha fala, deixa eu só voltar aqui, não é necessariamente compreender essas metáforas como elas evoluíram cronologicamente, se elas chegam aqui, elas são as mesmas. Mas é entender o que tem dessas relações históricas e eventos e narrativas que foram produzidos, qual a conexão entre eles? Eles são tão distantes assim? O que a gente tem ali correndo, né? E aí eu iria, para fechar na linha da Audrey, a minha preocupação particular aqui é como é que a gente está produzindo isso como pesquisador, como é que a gente produz isso na academia brasileira, né? Então eu estou pensando nesse momento, nesses conceitos que estão aqui. E eu acho que quando você destaca aquela imagem do progresso africano, ela é interessante, sobretudo em países como o Brasil, os Estados Unidos e tantos outros. Por quê? Porque, na verdade, e aí eu acho que é uma outra falha que a gente tem nos estudos migratórios produzidos no Brasil, em que a gente distingue migrações internas de migrações internacionais como se fossem fenômenos distintos. Eles não estão vivendo o mesmo processo de modelos econômicos adotados no país. Então você tem lá o pessoal que está discutindo e você aqui, e você não tem essa conexão. Mas a migração ela começa com alta intensidade já na década de 50. É na década de final dos anos 80 que você começa a ter essa saída de brasileiros com maior intensidade. Só que aí você tem uma quebra, né? Isso é uma coisa que eu especulo, eu não posso dar certeza, mas o que eu tenho, me parece, é que a partir do momento que você tem um estudo muito intenso da década de 50, 70, sobretudo produzido pelo Museu Nacional por antropólogos, quando você começa a migração internacional, ele vira um tema de demógrafos. E aí você corta a conexão dos estudos, e isso tem coisas que eu tenho visto em documentação, mas ainda tudo muito tateando. Então eu acho que aí volta no que eu estava respondendo para a Sofia, que a gente precisa fazer um trabalho coletivo e reconstruir, amadurecer os estudos migratórios no Brasil, né? Mas que são questões em abertas e que elas passam por uma necessidade da gente entender. Então tudo muito ainda em processo de experimentação, creio eu, né? Eu peguei uma palavra certeza, tá? Você falou menos do o seguinte, porque tem umas questões que interpelam, a gente não pode, mas de qualquer maneira queria fazer uma observação geral, que tem a ver, evidentemente, com a falando da Altair, do Prosper, do Gustavo, da pergunta do Andrea, que é o seguinte, primeiro, sobre essa questão do decolonial, o decolonial, eu insisto que seja entendido a partir de uma perspectiva discursiva, porque mesmo se é, na sua essência, anticolonial, mas o decolonial supera o anticolonial, supera o pós-colonial e inclui outras lutas. As lutas de gênero, por exemplo, fazem completamente parte do decolonial. Então, o decolonial não é a ocupação territorial, tem outras estratégias de colonização e de ocupação. Aí que eu lembrei de uma autora, que acho que as meninas devem conhecer, a Anzaldúa. Sabe? Você conhece a Anzaldúa? Então, a Anzaldúa acrescenta mais um item no decolonial, o citacional. Viu, Gustavo? O que a gente faz, o que a gente está fazendo? Sim, temos um problema, o citacional, porque para que seu paper seja aceito, você tem que citar. Eu encontrei, não vou falar quem, porque não estão aqui de qualquer maneira, mas eu recebi um paper que foi publicado, onde eu cito o Mesadra, Sandro Mesadra, eu cito, na verdade não cito justamente, eu analiso, uso, e o parágrafo meu foi citado no artigo como do Mesadra. Porque se você botar Sandro Mesadra, é chique. Agora você botar Mohamed ou Mohamed Haji, pior ainda. Entende? Então temos isso. É discursivo, simbólico, evidentemente, é discursivo. Eu queria passar para vocês essa ideia do citacional. Temos que prestar atenção ao citacional. Quem cita quem e por quê. Sim. Concordo.
Obrigado. Fechamos. Fechamos então a nossa mesa, agradecemos a presença de todos. Não podemos perder a próxima palestra com o professor Murra e a professora Caterine. Eu vou só passar o microfone. O professor Murra vai ser o mediador e a gente vai ter a ilustre presença da professora Caterine Wed. 2 horas e ponto, ela falou. Começamos a nossa palestra. Obrigada.